Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Ministério da Agricultura entrega selo Mais Integridade 2022-23 para empresas e cooperativas. Preço do frete para os produtores de grãos deve subir entre 10% e 15% nos próximos meses. Setor pede antecipação do anúncio do Plano Safra. A Agroconsult reduz projeção para a safra brasileira de soja diante da queda na produção do Rio Grande do Sul. E ainda, feliz Dia dos Namorados! Calma, o setor de flores está celebrando o Valentine's Day, Dia de São Valentim, que é comemorado nesta terça-feira como o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. Líderes do agronegócio pleiteiam a antecipação do anúncio do Plano Safra e ressaltam a importância desses recursos para que o produtor possa programar melhor a compra de máquinas, equipamentos e insumos. Neri Geller, secretário de Política Agrícola, esteve num evento em São Paulo para discutir os desafios do agronegócio brasileiro e anunciou que pode antecipar o Plano Safra. Nós queremos anunciar o próximo Plano Safra no máximo até abril, no máximo, para que a gente possa colocar volume de recursos, programas e ter previsibilidade com uma certa antecedência para ver o que pode ser projetado para o próximo ano. Sobre taxa de juros, Neri Geller disse que não quer criar expectativa. Ainda é cedo de falar em volumes, que pode ter certeza que o setor vai participar efetivamente e a gente precisa de força política para buscar esses recursos. Um plano safra mais robusto, com recursos que durem o ano todo e não apenas alguns meses, é um dos desafios apontados pelo setor para 2023. Então não é possível o Plano Safra acontecer no mesmo ano da produção. Você tem que ter um planejamento sobre isso e fazer com que o Plano Safra seja um plano plurianual. Tem que ser um plano para 2, 3 anos, 4 anos, para que o produtor possa também construir o seu crescimento, onde que ele pode crescer, onde ele pode melhorar cada vez mais e onde ele deve investir, sabendo que vai ter recursos nos próximos 2 anos, 3 anos, 4 anos. A armazenagem é outro desafio do agronegócio brasileiro, porque a produção aumenta, mas a capacidade de armazenar tudo que se produz, não. Para este ano, o déficit deve explodir. Serão 117 milhões de toneladas de grão, ficando em carroceria de caminhões, vagões de trem ou até mesmo a céu aberto. Isso pode prejudicar a qualidade do grão e colocar em risco alguns contratos. Nós temos que acompanhar com a capacidade de armazenagem, até para não sofrer pressão de frete, pressão de preços no momento da colheita. Não tendo onde armazenar, nós temos que comercializar por aquele preço que estão nos oferecendo naquele momento. Isso é segurança, segurança para o país, segurança para o produtor e segurança para quem compra o produto, que vai comprar um produto limpo, armazenado adequadamente. A indústria brasileira tem capacidade de construção, né, de fabricação de equipamentos, tanto é que ela exporta para mais de 40 países. O que precisa são recursos suficientes para que o agricultor tenha financiamento. E, no mínimo, são 15 bilhões de reais que precisa ser investido todo ano para que o déficit não aumente. E o Plano Safra vigente preveu apenas 5 bilhões de reais. Previsibilidade, isso é muito importante. Integrantes do governo federal e do setor agro se reuniram nesta terça-feira para entregar o selo Mais Integridade 2022-2023. O selo, ele privilegia e prestigia empresas e associações que conseguiram aliar responsabilidade social, sustentabilidade e ética às atividades do setor. A Apex Brasil destacou que a iniciativa promove a qualidade e responsabilidade socioambiental de produtos brasileiros oriundos dos setores do agronegócio e da indústria, por exemplo. Esse programa que, de alguma maneira, tenta melhor qualificar a atividade empresarial no nosso país. E, obviamente, eu imagino a satisfação das empresas aqui representadas, né, de alcançar, passar nesse crivo, passar nesse rigoroso critério, que eu sei que é rigoroso porque ele é técnico, ele
ele tem um olhar e tem uma lista de itens a serem vencidas. De certa forma, é uma premiação difícil de ser conquistada pelas empresas e, obviamente, isso se associa, essa minha fala, se associa à importância desse momento na vida de cada empresa que está aqui hoje sendo agraciada. Para as cooperativas atuantes no país, a iniciativa impulsiona a geração de emprego e renda. E acho que esse selo de integridade que o MAPA tem desenvolvido é fundamental para criar esse ambiente, essa cultura de transparência, de integridade dentro do agro brasileiro, dentro da maior indústria brasileira, que é a indústria do agro. 53% da originação agrícola brasileira é feita hoje por produtores cooperados. E, estando integrado nesse projeto, eu tenho certeza que vão ajudar muito mais. E nós temos uma meta, ministros, secretário Irajá, Jorge Viana, que nós precisamos muito dessa parceria. As cooperativas brasileiras vão gerar 1 trilhão de movimentação até 2027. Nós temos 19 milhões de cooperados. Queremos chegar a 30 milhões. E 1 milhão de empregos diretos, que vamos chegar em 2027. Hoje nós temos 500 mil. Nós vamos dobrar o número de empregos gerados na indústria cooperativa. No estado de Minas Gerais, o mercado de ovo caipira vem sendo promissor. O programa Certifica Minas é um dos responsáveis por essa crescente do produto, que agora vem ganhando mais destaque dos consumidores. Por isso, quem vai falar mais para a gente sobre o assunto é o Maurício Pontes. O Maurício já está aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Maurício? O Maurício é auditor do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Maurício, boa noite para você. Então, explica para a gente por que esse programa Certifica Minas Ovo Caipira é tão importante assim. Além disso, quais são os benefícios para os produtores? Boa noite, Maurício. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. O programa Certifica Minas, no geral, ele vem agregar valor, principalmente para os pequenos produtores, agricultores familiares. Ele é tido como uma política pública, né? Que ele vai agraciar, como eu disse, os pequenos produtores, os pequenos granjeiros, e também agraciar o Estado como um todo, os seguintes aspectos da cadeia produtiva. Primeiramente, o produtor tem a ganhar produzindo um ovo um ovo caipira, né, de maior qualidade, seguindo padrões mais humanitários, né, padrões de valores humanitários, e seguindo também boas práticas de produção, né, e ele agrega muito valor a esse ovo. E na outra ponta da cadeia nós temos os consumidores, né, os consumidores hoje são mais bem informados, mais exigentes, e vão adquirir um produto, né, um ovo caipira de alto valor nutritivo e seguro para o consumo, né? E uma outra questão fundamental que eu preciso ressaltar aqui, como política pública, o IMA ele vem agraciar, como eu disse, o pequeno produtor, os agricultores familiares, realizando esse processo de certificação de forma gratuita. Então, a gente vem inserir o pequeno produtor em todo esse contexto, né, da certificação, que cada vez vem ganhando mais voga, né, junto com o consumidor e sua exigência. E outra coisa, Maurício, como é que ocorre esse processo, hein? Essa certificação do ovo caipira em Minas Gerais? Sim, para se certificar em Minas Gerais, o produtor tem que acessar o site do IMA ou da Secretaria de Estado de Agricultura de Minas Gerais. Lá ele vai encontrar no site do IMA, né, www.ima.mg.gov.br, ele acessará a aba certificação e nessa aba ele vai ter todas as informações, todo o passo a passo necessário para que ele inicie o processo da certificação. Muito bem. Agora o seguinte, questão de mercado, hein? Como é que vocês veem a tendência de mercado para o ovo caipira? Não, o mercado é extremamente promissor, tanto para o lado dos produtores, né, que tem vislumbrado essa questão, né, eles veem que realmente tem agregação de valor, né, na produção de ovos caipiras,
e para o consumidor também. O consumidor cada vez mais exigente, como eu disse, procurando produtos diferenciados e de alta qualidade, né? Então, o mercado ele só tem a crescer, e tem crescido, né? A procura, a instituição, né? O IMA, né? O Instituto Mineiro de Agropecuária, que é o executor, que é a certificadora, tem sido grande, tem sido aumentado, mas como seguimos critérios internacionais de certificação, porém, eles esbarram um pouco na burocracia, mas alguns produtores já estão conseguindo chegar lá, estão bastante satisfeitos com o resultado que eles estão obtendo. Muito bem. O Maurício Pontes é auditor do Instituto Mineiro de Agropecuária, que é o IMA de Minas Gerais, trazendo esses detalhes para a gente, dessa certificação do ovo caipira. Muito obrigado do programa. Muito obrigado, viu, Maurício? Eu que agradeço. Boa noite. Valeu, até a próxima. Boa noite. A seguir, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária afirma que o agro não vai pagar a conta da reforma tributária. E você vai ver ainda, preço do frete para os produtores de grãos deve subir entre 10% e 15% nos próximos meses. A gente detalha tudo isso depois do intervalo. Até já. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se reuniu com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Durante o encontro, eles discutiram a reforma tributária, além de outros projetos da pasta. Em entrevista ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, disse que existe preocupação com a Lei Candir e que o agronegócio brasileiro, aspas, não vai pagar a conta da reforma tributária. A proposta é uma das prioridades do governo Lula, que quer aprová-la ainda neste ano. Mas, para isso, o governo vai precisar negociar com um dos maiores blocos do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Veja, no Congresso Nacional a gente tem uma máxima aí que acontece com todos os projetos. A gente sabe como os projetos chegam lá. Como eles saem, não tem como a gente saber, né? Mas provavelmente terá que haver um fatiamento, terá que ser em algumas etapas, em algumas fases distintas, para tratar com as diversas bancadas e com os diversos interesses, né? Vão entrar interesses de governadores, de prefeitos, de ruralistas, do pessoal que trata de tributação, pessoal das frentes parlamentares da indústria, ou seja, nós temos que ir tratando tema a tema para que a gente consiga chegar a um ponto final. Infelizmente, no último governo, nós ficamos 4 anos debatendo e não conseguimos. Existia até uma batalha aí entre Câmara e Senado de quem teria o protagonismo. Hoje está praticamente bem definido, que começa pela Câmara e por ali vai começar esse projeto todo. Existe a 110 lá no Senado, que pode gerar ainda toda uma discussão. Então nós vamos ter que fazer ela em etapas, sem dúvida nenhuma, mas o presidente Arthur Lira tem a habilidade necessária para conseguir conduzir esse processo dentro da Câmara. Nós vamos esperar até o dia 28, quando nós teremos uma Assembleia Geral do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, que congrega todas as entidades do agronegócio do país, junto com a nossa diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária, para que ele nos explique, nos mostre e para que daí os nossos técnicos possam fazer análise e, se necessário, nós apresentarmos emendas, sugestões e buscar um entendimento nesse sentido. Ainda para o presidente da FPA, existe preocupação com a Lei Candir e que o agro não pagará conta da reforma tributária. Primeiro que nós concordamos que a reforma tributária é extremamente necessária, já faz muito tempo, né? Rever todo esse sistema tributário brasileiro, essa confusão que é o sistema tributário brasileiro, é de suma importância e nós todos do agro e da nossa bancada apoiamos isso. A nossa preocupação está em um ponto específico, que é a questão da Lei Candir, né? A isenção de taxação de ICMS para exportações de produtos primários. Isso beneficia muito o agro, é o que conseguiu incentivar e fomentar a transformação do agro brasileiro de um produtor regional para um produtor doméstico para o maior exportador de alimentos do mundo. É óbvio que caso haja uma revisão quanto a essa taxação de ICMS, haverá um prejuízo gigantesco para todo o setor e nós não podemos permitir. Os possíveis aumentos nos custos de produção geram preocupação para o setor. Isso faz com que a gente consiga pensar nessa questão do valor agregado e também essa questão da taxação de exportações. Nos preocupa muito a possibilidade do aumento de custo, né? O produtor rural brasileiro ele não vive com uma grande margem de lucro, né? Nós temos um custo elevadíssimo, nos últimos anos tivemos muito problema, principalmente com o aumento do custo de produção, e isso faz com que a gente não possa
perder nenhuma margem dentro do setor da agropecuária brasileira. Olha, por falar em custos elevadíssimos, o preço do frete para os produtores de grãos deve subir entre 10% e 15% nos próximos meses. As informações são do grupo de pesquisa da Exalc Log, que prevê ainda uma disputa por caminhões de frete para escoar toda a produção. Dois fatos influenciam esse aumento: o atraso na colheita da soja e o aumento na produção de algodão. Entre as rotas que devem ter os preços aumentados está a que liga Rondonópolis, no Mato Grosso, ao Porto Paranaense de Paranaguá. O preço médio deve ser de R$ 400 por toneladas, valor que foi alcançado em julho do ano passado. Para o segundo semestre, a expectativa é de manutenção de preço elevado do frete. Segundo a Exalc, com o atraso na colheita de soja, deve haver carga remanescente, além do escoamento das produções de açúcar e a segunda safra de milho. Em 2022, ainda segundo a Exalc, o preço do frete de grãos subiu entre 37% e 44% na comparação com 2021. Para os fertilizantes, a alta oscilou entre 20% e 25%. Já o valor do frete para o açúcar aumentou de 60% a 70%, em razão da retomada da moagem, que havia caído no ciclo anterior, e da concorrência com a safrinha de milho. Faltando pouco mais de um mês do início do Rally da Safra, a Agroconsult, organizadora da expedição, revisou as estimativas de produção de soja para 153 milhões de toneladas, 400 mil toneladas abaixo das projeções iniciais. Ainda é um volume 18% acima da temporada 2021-22, reforçando aí a expectativa de uma grande safra, e isso se deve principalmente às excelentes condições na maior parte do país. Vamos pensar lá na frente, então, no Agritendências com o Silmar César Miller. Olá, Silmar, boa noite. E aí, tudo bem? Como é que ficou agora com essa revisão aí? Está dentro da expectativa, não? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, Márcio, eu acho que o pessoal está um pouco otimista ainda, apesar dessa redução. Infelizmente, a situação é bastante crítica no sul do país, particularmente no estado do Rio Grande do Sul. Estão voltando as chuvas agora, depois de quase 3 meses de seca, mas talvez chegue um tanto tarde aqui para recuperar as áreas perdidas, principalmente de milho, mas também de soja. As perdas na soja já são bastante acentuadas. A Agroconsult já fez um corte aqui de 5 milhões e 200 mil toneladas na safra gaúcha, o que já é bastante, mas possivelmente as perdas podem ser maiores. E talvez essa previsão aqui de 153 milhões de toneladas para a safra global também deva sofrer reduções por conta de outros estados, onde a situação é inversa. Chove demais. E a meteorologia está prevendo aqui a chamada invernada nos próximos dias em todos os estados centrais. Isso significa os principais produtores de soja no país. Invernada é aquele negócio de chuva que não para. Ou seja, chove o dia inteiro, e isso impede a colheita, por exemplo, acaba afetando a qualidade e o próprio rendimento das lavouras de soja, na medida em que atrasa a sua colheita. E tem um fator agravante adicional, que isso provoca também, ao provocar o atraso no plantio de soja, atrasa também o plantio de milho da safra principal do Brasil, que está recém começando agora, essa que vai ser colhida lá no segundo semestre. Atrasando a colheita da soja, atrasa o plantio do milho, significa um potencial também de produtividade e eventualmente de área até também menor para o caso do milho. Claro que a gente vai torcer para que isso não aconteça, mas infelizmente o quadro apontado pela meteorologia no momento é esse. Você vê muita chuva, a mais do que já choveu até agora, que já é muita coisa, para o Brasil Central, atrasando os trabalhos de colheita da soja, como eu citei. Portanto, muita gente já não está acreditando mais, infelizmente, nessa safra aí acima de 150 milhões de toneladas de soja, já com valores abaixo disso, por conta desses dois fatores climáticos, que é excesso de chuvas no centro do Brasil e falta dela lá no extremo sul do país. Ô Silmar, essas projeções aí feitas por instituições públicas, né, aqui pelo governo federal, CONAB, ou lá pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e também por consultorias particulares, elas influenciam muito o mercado, não? Imediatamente ou demora um pouco? Como é que isso funciona? Como é que ficou hoje, por exemplo? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, já influenciou o mercado de milho aqui.
Vamos lá então, comportamento dos preços hoje. Soja fechou levemente em queda hoje na Bolsa de Chicago, 0,4%, por força aí de realização de lucros, preços subiram nos últimos dias, por conta inclusive de preocupações com a safra sul-americana, tanto na Argentina quanto aqui no sul do Brasil. Hoje o preço caiu um pouquinho por conta do petróleo. O petróleo teve um tombo hoje na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, 1,1%, isso acabou afetando os preços de algumas commodities, particularmente commodities que estão muito vinculadas aqui ao mercado de petróleo. É o caso da soja, por exemplo, também é o caso do milho. Só que o milho caiu 0,4% apenas porque por trás desse comportamento tem o atraso da safra brasileira, que já está repercutindo no mercado internacional. Como eu citei, o atraso do plantio do milho brasileiro é por conta do atraso da colheita da soja, tudo decorrente de condições climáticas. Então, já começou, a partir de hoje, oficialmente, a afetar a Bolsa de Chicago, por exemplo, pode levar a aumento de preço na Bolsa a partir dos próximos dias, caso essa situação persista. Ou seja, o Brasil, que hoje já é quase o primeiro exportador mundial de milho, está quase superando os Estados Unidos, está com a safra atrasada, da sua safra principal, que é exatamente a segunda safra que tem plantio agendado para agora, janeiro, fevereiro, e não março, abril, como pode vir a acontecer por conta desse excesso de chuvas que ocorre no centro do país. Então, preocupação nova já afetando o mercado internacional. Fora isso, o trigo fechou em queda hoje, dia de realização de lucros, o pessoal resolveu vender, petróleo ajudou nesse comportamento também, o trigo caiu 0,5% na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, o grande destaque do dia foi novamente o café, Márcio. O café deu um salto hoje, 3,7%. Dois fatores. Primeiro, nós estamos entre safra aqui no Brasil, você não tem grande volume de café no mercado nesse momento, porque não é período de safra. Segundo lugar, é a preocupação com a futura safra brasileira, que ainda vai ser colhida lá a partir de maio, junho desse ano, porque o clima não dá trégua, as chuvas não dão trégua em Minas Gerais, que é exatamente a principal região produtora de café arábica. E isso levanta preocupações com relação ao tamanho da safra e especialmente com relação à sua qualidade. O café não para de subir, hoje rompeu novas faixas de resistência, como se diz no jargão da Bolsa, $1,80 por libra-peso, isso é um preço muito alto, isso foi rompido hoje, chegou a 1,83, por conta dessas preocupações com a safra brasileira. Açúcar também subiu hoje, também por conta da entre-safra aqui do Brasil, que é um dos maiores exportadores mundiais de açúcar, então o preço alta de 1,6% também por conta desse fator. Suco de laranja caiu nos últimos dias, já voltou a subir hoje, está com o mercado voltando a se aquecer, no caso do suco, também por escassez de oferta no mercado internacional. Algodão fechou em leve queda de 0,1% e o boi gordo, no mercado futuro da B3, também com leve queda de 0,1%. Para finalizar, Márcio, o dólar voltou a subir hoje, continua a preocupação com declarações aqui de membros do governo com relação às críticas contra o Banco Central. Além disso, preocupação com a inflação dos Estados Unidos, que voltou a subir. No último indicador divulgado hoje, inflação superando a expectativa dos analistas, isso leva a preocupações com relação à possibilidade de novo aumento de juros nos Estados Unidos. Afeta o nosso câmbio aqui, ou seja, afeta o meu e o seu bolso também, por conta de aumento do custo da moeda americana e o impacto disso nos preços. É isso, Márcio. Esse é o comportamento dos mercados nessa terça-feira. Muito bem. Obrigado, Silmar. Bom descanso. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Valeu. Boa noite. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver também que o queijo do sudoeste do Paraná recebe registro de marca coletiva. Você vai entender isso com essa gostosura depois do intervalo. Até já. Uma plataforma que gera dados sólidos, ou seja, ainda mais acessíveis e transparentes do setor. A ferramenta visa facilitar o acesso às informações do setor. Na plataforma de relatórios dinâmicos, os dados compilados são apresentados de forma simples, o que auxilia os profissionais do campo na tomada de decisão, além de contribuir para a transparência. De acordo com o Ministério da Agricultura, os usuários poderão consultar informações e elaborar relatórios sobre agricultura familiar, agrosustentável, aquicultura, crédito rural, ZARC, o zoneamento agrícola de risco climático e outros temas. O sistema agrega dados da agricultura e da pecuária nacional e também mundial. Para conhecer o conteúdo, acesse observatório.agropecuaria.inmet.gov.br.
É hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa quarta-feira. E quem tem os detalhes é a Stephanie Toso. Nesta quarta-feira, a frente fria que estava atuando próximo ao Rio Grande do Sul começa a se afastar de forma lenta para o oceano, mas a circulação de ventos ainda mantém muita instabilidade ativa entre Santa Catarina e o Paraná. Esse fluxo de umidade ainda provoca altos acumulados, que podem atingir até 100 milímetros em áreas do sudoeste paranaense. E essa mesma condição é prevista pelo menos até o dia 19 de fevereiro. No decorrer dessa quarta-feira, as instabilidades continuam em parte do interior e nordeste do Rio Grande do Sul, Paraná e também de Santa Catarina. Pode chover forte na região serrana gaúcha. Em Porto Alegre, a chuva é mais localizada, mas o potencial para temporal já diminui. E no estado de São Paulo, Centro-Sul e Triângulo de Minas, Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul, a situação ainda é de atenção. A chuva é mais típica de verão. O sol ainda aparece entre manhã e tarde e chove entre tarde e noite nessas áreas. Mas como os acumulados já têm sido muito expressivos, o risco de transtornos ainda continua alto em grande parte dessas áreas centrais do país. Ainda sem previsão de chuva no centro e norte do Espírito Santo, Vale do Rio Doce em Minas e também na maior parte da Bahia. Agora com os maiores acumulados também concentrados na costa norte do país, em especial no litoral do Maranhão, em Belém, Macapá e também pelo interior do Amazonas. A temperatura máxima em São Paulo chega a 31 graus. O calorão de 35 graus em Porto Alegre diminui, mas a temperatura ainda alcança 28 graus, com sensação de abafamento. Em Campo Grande, máxima chegando a 32 graus na tarde da quarta-feira. Agora, em relação à chuva, ainda continua em grande parte do país. Isso pelo menos até o dia 19 de fevereiro. Mas tem destaque no fim de semana para altos acumulados em todo o litoral do estado de São Paulo. A chuva acontece de forma mais persistente, isso devido à passagem de uma nova e forte frente fria, que vai canalizar muita umidade entre São Paulo, parte do Paraná, Mato Grosso do Sul e também o sul de Minas. Até mesmo o estado do Rio de Janeiro volta a ter acumulados em torno de 60 milímetros. Agora, em relação à água no solo, ainda segue extremamente alta entre Sudeste e Centro-Oeste. O potencial para novos transtornos e até deslizamentos de terra ainda continua alto em grande parte das duas regiões. Mas no Rio Grande do Sul, mesmo com esse cenário de temporal, a chuva não foi capaz de reverter ainda o déficit hídrico na maior parte do estado gaúcho. Agora, na semana que vai do dia 20 a 24 de fevereiro, a chuva ainda segue concentrada entre norte e região do Mato Piba, Centro-Oeste e também o Sudeste, onde os acumulados podem variar de 40 a 60 milímetros. Obrigado, Stephanie. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, concedeu aos agricultores vinculados à Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste do Paraná o registro da marca coletiva Queijo do Sudoeste. Essa marca vale para o queijo colonial artesanal maturado, de massa crua, semi-cozida e para o queijo colonial artesanal imerso em vinho durante a maturação. Os produtores poderão utilizar a marca coletiva desde que sigam especificações técnicas quanto à forma de produção e à qualidade do produto. Inicialmente, 18 agricultores de 11 municípios poderão utilizar a marca, mas o número deve crescer conforme a entidade for registrando um aumento no quadro de associados. A conquista do registro vai agregar valor à produção local. Olha, a gente já pode dizer que aqui no Brasil o Dia dos Namorados é comemorado 2 vezes por ano. Não é não? Ah, é sim. Isso no tradicional dia 12 de junho, em que os casais já estão mais do que acostumados a sair para jantar, trocar presente, flores, né? Mas também hoje, exatamente hoje, quando é celebrado o Dia Mundial e Popular, né, chamado de Valentine's Day. Essa data internacional ganhou o coração do comércio do brasileiro também. Tanto é verdade que o setor de flores está animado com o ritmo das vendas nesse Dia dos Namorados nos Estados Unidos. (14 de fevereiro), uma data para comemorar as amizades, as relações. Muitos países, colegas de trabalho se presenteiam nesse dia, filhos, os pais, parentes, amigos, vizinhos,
colaboradores, os seus chefes. Então, é uma relação um pouco diferente. É muito mais uma questão de uma oportunidade de presentear quem você goste. As flores são o presente ideal quando se trata de manifestações de afeto e de carinho, porque elas transmitem vida, beleza e provocam emoções. Mas, além disso, elas também movimentam a economia do setor. A Gisele, que é florista, começou a cultivar plantas após presentear o marido com uma rosa do deserto e viu aí uma oportunidade a mais de negócio. A gente consegue hoje, no mês de fevereiro, um valor bem melhor de plantas, de rosas, do que no mês de junho. Então, hoje, se a pessoa quiser presentear quem tem mais da cultura americana ou de outro país, porque nos outros países também se comemora no dia 14 de fevereiro, a pessoa que quer presentear nessa data, ela vai ter uma surpresa com relação a junho no Brasil. O presidente da Ciaflor explica que nesta época do ano, antes do carnaval, é normal que as vendas caiam, mas como em 2023 a festa carnavalesca é comemorada depois do dia 14, foram desenvolvidas campanhas para... É uma movimentação que a gente está melhorando a cada ano, fazendo um trabalho junto com o Ibraflor e com outras cooperativas também, para que a floricultura, o Garden Center, consiga alavancar algo a mais para suas vendas, né, nesse começo de ano. Eu só tenho a dizer uma coisa. Como eu sou um apaixonado por flores, para mim, todo dia é dia de dar flor, de presentear com flor. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez no Jornal Terra Viva. A gente volta nessa quarta-feira, 6h45. Bom descanso para quem vai descansar. Bom trabalho para quem segue no período noturno aí. E meu convite, continua com a gente.